Não, se quiser falar mal, principalmente se você quiser falar, ó, já tá gravando, se quiser começar falando mal dos outros, tá ótimo. Então, beleza. A Boa voz é noite a tua aí, meu todos. querido. Obrigado, doutor Renato. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando com os colegas. De pronto, já me coloco à disposição no que precisarem no privado. Eu respondo mais pelo Instagram do que o WhatsApp, mas se precisar de qualquer coisa, é só chamar. E eu vou começar pedindo que vocês me ajudem, dando os pontos que vocês querem saber exatamente, porque eu sou um pouco prolixo, né? Como tribuna, a gente aprende a falar muito, e quando a gente percebe, a gente já está longe do foco da reunião. Mas, como advogado, criminalista, um jovem advogado, eu não me considero, tem uma coisa para trazer para vocês muito importante que eu aprendi na prática hoje. Aqui em Curitiba estourou um caso de repercussão absurdo, onde um ex-advogado, né, foi suspenso pela OAB, matou a mulher na frente dos filhos. Um caso de repercussão, um caso pesado. O que aconteceu? Um colega, nome Tainan Lascos, né? O Renato pediu para falar o nome de quem faz merda, então tá aí o nome. Fez merda no processo e isso respingou em mim. Por quê? O nosso cliente tinha uma residência e o outro advogado, ele resolveu que deveriam entrar naquela residência, tirar todos os objetos que tinham lá, botar fogo, que fosse necessário ser feito, né? Fazer a limpeza, para colocar a casa para alugar. Só que o que acontece? Caixa de repercussão. O nosso cliente, infelizmente, né, vitimou a sua ex-esposa na frente dos filhos. Então, estava todo mundo de olho nisso. Lógico que o pessoal ia ver na casa sendo fumaça. Num sábado. Chegaram lá, o cara falou, quem mandou foi os advogados. O acende de acusação foi um prato cheio. Ele foi na mídia, fez vídeo, fez aquela choradeira toda, estardalhaço. Só que esse colega, ele acabou vindo a ser expulso. Ele foi expulso do processo pelo constituinte, porque ele fez N outras cagadas, né? O estagiário dele desviou dinheiro do nosso cliente, porque como achou que o cara nunca ia ver o cartão de crédito, a fatura de cartão de crédito, ficou usando o cartão em iFood. Então, tomem cuidado com quem vocês confiam informações dos nossos clientes, né? Foi uma função simples. O maluco ia pegar o cartão de crédito do cliente lá em Ponta Grossa e ia trazer para Curitiba. Dá em torno de 120 quilômetros. Só que o cara pensou o quê? Porra, esse cara vai sair nunca da cadeia ou vai demorar? Nem vai perceber. Fez compra pelo iFood com o cartão. O que eu quero chegar é o seguinte: tem que tomar cuidado com quem vocês se juntam, com quem vocês colocam do teu lado na trincheira, com quem vocês dividem procuração. Por quê? Hoje eu fui para a delegacia. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o delegado me pergunta é: qual que é o teu nome? Eu falei, eu sou Marcelino. Doutor, você vai ser ouvido hoje também. Eu falei, mas eu não recebi nenhuma intimação. Né? Sobre o que você ser ouvido? Aí ele me falou sobre os fatos. Não, tranquilo, falo, de boa. Não tenho nada errado. Aí que eu fiz? Expliquei para o delegado a situação e nesse momento que eu estou explicando, eu descobri. Ele havia intimado 3 testemunhas. Chegou na hora, não eram testemunhas também. Todos eles ali com o interrogatório pronto. Eu acompanhando o depoimento da suposta testemunha, o delegado olha para ele e fala: então, o senhor tem o direito constitucional do silêncio. Eu falei, doutor, uma questão. É testemunha não tem direito ao silêncio. Falou, não, doutor, ele está sendo investigado também, que no caso seriam as pessoas que foram na casa limpar a casa. Então, olha o tamanho do BO. Se eu não vou até lá por preciosismo mesmo, eu fui porque sou curioso, porque eu gosto de ficar em cima dos meus processos. Me desloquei até lá, deu 4 horas e meia de viagem hoje, o trânsito estava horrível. E chego lá, me deparo com isso. Fizeram a minha oitiva e a de 3 pessoas que, teoricamente, não teriam nada e caíram nessa. Por quê? Porque confiaram em um profissional que não conheciam, igual eu. Fui pelaquela amizade, porque é amigo de amigo, e quando me vi numa situação muito delicada hoje, porque, infelizmente, a gente sabe, né? A responsabilidade que nós temos quando assumimos um processo, principalmente processo de homicídio, de repercussão, tudo que acontece nesse processo reflete na gente. Você pode pegar o caso do Jairinho lá no Rio de Janeiro, a mesma coisa. O advogado também, na primeira semana, só se ferrou, foi desconstituído e ainda está respondendo criminalmente. Então, assim, é um cuidado que nós devemos ter, independente do processo, saiba quem está do teu lado na trincheira e só habilite pessoas que vocês confiam nos autos. De resto, exporta processo, quando for digital, ou se for físico, tira a cópia e dá aquilo para a pessoa. Mas não dá autonomia para a pessoa sobre o processo, sobre os documentos do teu cliente, nada disso. Tudo é confiado a nós
e a advocacia criminal ela é personalíssima, né? Alguns colegas aqui atuam no civil, o civil não tem tanto essa questão desse preciosismo, né, de tomar cuidado, de ficar em cima do processo. Mas o Renato, por exemplo, que hoje está com diversos advogados na equipe dele e fazendo tudo de modo digital, ele sabe muito bem disso, que ele tem que saber quem ele coloca na equipe dele, quem ele traz para o time dele, querendo ou não, o time dele é a extensão do nome dele. Se o Messias faz merda lá no Rio, vai estourar no Renato. E a gente sabe disso. E o Messias sabe disso também. E isso é importante, a gente tomar o devido cuidado com o que nós fazemos. Esse é só um adendo, só para explicar o porquê que eu atrasei um pouco hoje, né? Acabou fugindo do meu controle a situação, mas estou aqui para vocês precisarem. Renato, se você puder me dar um norte aí na pauta, agradeço. Cara, assim, ó, antes de você chegar, tinha um assunto, a gente tem alguns assuntos que estão no hype. Abandono de plenário da Ledônia, tá? Que aconteceu, não é a primeira vez que acontece, começou a se transformar em uma rotina dele, e inclusive a gente discutiu isso no grupo essa semana. O que bateu o maior hype da semana, que é a situação do homicídio lá no Mato Grosso, do policial militar, né? Que é legítima defesa, não é legítima defesa, o que tem que se analisar para saber se é legítima defesa ou não. Eu acho que, via de regra, Renato, tenho essas duas posições que eu quero saber de um tribuno que ele pensa, né? Eu e o Galo, a gente entrou num confronto de ideias aqui. O Galo acredita que é legítima defesa, eu acredito que teve um excesso. Pode até ser um excesso culposo, mas eu acredito que teve um excesso. Pode falar, Galo. Exatamente, só para você citar o ponto certo. De fato, eu falei, esse evento pode eventualmente existir, mas, assim, a princípio eu configuraria, de fato, uma legítima defesa ali. Vamos discutir o excesso. Acho que a discussão entre o Messias aí, o outro colega ficou do Levi também, né? Ficou, não deveria nem considerar legítimo e tudo mais. Via de regra, esses 2 pontos. E daí, para o resto do pessoal que está no grupo, aproveitem que não temos tribunos no grupo. O Elson é o único tribuno que realmente, de origem, que a gente tem. Então, assim, aproveitem a oportunidade. Beleza? Daí você manda a ordem que você quer ir trocando ideia aí, Elson. Não, perfeito, Renato. Valeu. Cara, esse negócio do abandono de plenário é uma situação que eu posso falar de pessoas próximas mesmo, né? Eu converso muito com o Zanoni, né? Já tivemos em diversos locais juntos. Marco Merria também, que é um outro grande tribuno. Jean Severo, a gente palestrou já junto em alguns eventos. Jean Severo é tipo um irmão para mim também, que foi da Boate Kiss. E o da Ledônia, aqui de Curitiba, né? Eu cresci no quintal dele, por assim dizer, e eu vejo de perto tudo. Assim, em alguns casos, existe um prejuízo muito grande para o processo, tá, Renato? Quando você abandona o plenário, porque você traz toda aquela questão da mídia, né? Aqui no Paraná, quando os casos são mais complexos ou gera uma revolta na sociedade, todo mundo já fala assim, quem vai pegar o da Ledônia? E quando ele entra nesses processos, já é estigmatizado, exatamente pelo número de vezes que ele acaba fazendo isso. Só que nós temos que observar algumas coisas nesse caso específico, né? Já era o 5º ou 6º júri, seria o 6º júri que seria feito desse pessoal. O número de réus, absurdo, onde você, como defesa, você tem o teu tempo limitadíssimo de fala. Você tem as 2h30 ali dividido entre 5, 6 advogados. Como diria Jean Severo, não dá tempo nem de fazer um miojo. Pudera fazer uma defesa em processo federal. Eu acredito que ele tenha utilizado, sim, no momento oportuno desse abandono de plenário, por 2 motivos. O primeiro é o 479. 479, o 422 é o artigo mais importante depois da sentença de pronúncia, quando já não cabe mais recurso. 422, onde nós pedimos todas as diligências. Ali é onde todas as informações do processo de investigação devem adentrar ao processo. E o 479 é aquele momento final, 3 dias úteis antes, dias inteiros antes. O que eu gosto de fazer? Porque cada juiz aqui tem um entendimento diferente, isso é uma merda. O que eu faço? No 422, eu já peço que o juiz, ao fazer a decisão de saneamento do processo, estipule qual é o prazo limite do 479, para que não tenha interpretação dúbia entre defesa e Ministério Público. Já ocorreu o caso de processo ser na terça-feira o júri, na quarta-feira o júri, e o promotor querer juntar no domingo. Só que nós não temos 3 dias úteis antes, nós temos 3 dias, mas não é úteis.
Você tem que estar na sexta. Na quinta, você vai contar sexta, segunda, terça e o júri é quarta. E essa conta, muitas vezes, o pessoal erra. E nesse processo específico do Daledoni, o que aconteceu? Houve um fato uma semana antes, que é aquele, como todo mundo sabe, o Daledoni é conhecido, né, nacionalmente por advogar principalmente em crimes de mando, não só homicídio, mas mando, quando alguém manda matar, porque ele pega o topo da cadeia alimentar ali, por assim dizer. E nesse tipo de crime, as pessoas muitas vezes eles estão ligados a outros processos, mas não vêm por meio do processo. Ali não trazem na instrução processual, não traz no bojo processual. Só que o Ministério Público, ele tem acesso a tudo isso, mas a defesa não tem, não existe uma paridade de armas. Por exemplo, quando você vai para um júri, igual eu falei para o Renato nesse último júri que eu fiz com ele aí, quando a gente vai para um júri, a gente tem que pedir no 422 que sejam juntados antecedentes criminais da vítima, muitas vezes, porque a gente tem que saber o que a vítima fez. Só que o Ministério Público já teve caso que levanta até mesmo os antecedentes criminais de jurado. Eles já chegam com a lista pronta. Eles sabem onde cada um pisou. Nós não temos esse acesso. E o Daledoni aproveitou disso. Quando o delegado senta ali, o delegado que presidiu o inquérito, traz essa informação nova, ele começa a contaminar os jurados. E o que o Daledoni fez certo. Porque ali ele não teria como se defender de uma coisa que ele não teve acesso antes, que ele não tinha se preparado, não teria como o cliente dele se defender, e que pese existe o direito constitucional do silêncio, muitas vezes ele é encarado de forma errada pelos jurados. Então, acredito que foi um momento oportuno, foi muito bom ter feito isso. E outra vantagem dele ter saído fora do processo. Já teve condenação. Aquela sede da sociedade de condenar já ocorreu. Agora, o que nós temos? Um julgamento onde as pessoas vão olhar para os detalhes. Ele conseguiu trazer isso no caso dele. A atenção para os detalhes, porque a mídia aqui estourou em cima disso. Ah, porque o Daledoni, não sei o quê. Mas a juíza seguiu com o ato. Então, nada mais que ele fez foi desmembrar o processo dele. Julga primeiro, entrega para a sociedade que tem a sede de condenação, depois apresenta meu cliente com os fatos delimitados ali por ele, delineados por ele. Isso foi muito interessante. Foi uma jogada, uma jogada sensacional. Nós já fizemos isso sem abandono de plenário, quando nós tivemos que desmembrar um processo também, Tribunal do Crime. Arrancaram cabeça, abriram o peito, tiraram o coração da vítima, morderam, tudo documentado em vídeo. 7 malucos para júri. E aí? Esse é todo mundo condenado. O que a gente fez? Tiramos o nosso cliente e fomos lá. Vocês vão recorrer? Beleza, a gente não vai. Para que o nosso julgamento fosse feito separado. Porque precisa-se disso. Nós conseguimos a absolução dos nossos, os outros todos condenados. Porque eles não tinham tempo para exercer a defesa. O advogado não tinha tempo de fala. Cada um com 20 minutos, 30 minutos ali. Desculpa, isso aí não dá tempo de nada. O motor entra sozinho, larga um monte de merda no ventilador, você não consegue costurar aquilo, você não consegue falar das provas do processo, e isso é horrível. E o que o Daledoni fez foi essa jogada. Foi estratégia. O cara, ele tá aí num... Ele não é que ele tem errado nesse processo específico. Outros processos aí, cada um tem suas especificidades, né, suas particularidades. Mas nesse foi bom, foi uma boa saída que ele teve. Inclusive, teve uma menina que foi absolvida nesse processo. Então, ele conseguiu trazer ali a atenção dos jurados. Teve, acho que foram mais 170 anos, né, de condenação, se somar a todas as penas. Então, assim, se ele conseguir explorar isso no júri do cliente dele depois, que é o Soriano, vai ser perfeito para ele. Porque ele vai falar, ele vai poder fazer menor participação, porque já teve outros condenados. Muitas vezes nós não trabalhamos só a absolvição, nós trabalhamos meios de condenação que favoreçam o nosso cliente, né? Porque não tem como se falar assim, júri, absolvição, condenação. Não, você tem um leque de oportunidade. Você precisa saber aproveitar elas. Pega um gancho aqui, com o processo que eu vou fazer lá pro Renato. Maluco feio, fala mal, B.O. pra cacete nas costas. Vai pedir absolvição desse cara de que jeito? A gente foi lá, apresentou para o Ministério Público uma proposta de acordo, condenando simples. O moleque sai. O autor, não, porque vão condenar no máximo. No meio do júri viu que ia perder, voltou para a tréplica, pedindo para absolver nos outros, só por uma condenação simples, porque ele ia perder tudo. E é isso que eles fazem muitas vezes. As pessoas têm mania de acreditar no custos legis ali do promotor, que ele é o justiceiro, o paladino da sociedade, mas não é. É um engano muito forte. Quem atua, quem tem interesse em atuar no júri, tem que tomar cuidado com isso.
porque a fala deles é como se fosse o canto da sereia. É uma fala doce, uma fala que seduz, mas eles não estão nem aí. Eles querem a condenação, eles querem os números no final do processo. O delegado não gosta de investigação que ele não tenha condenação no final. É o serviço dele que foi perdido o tempo. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado quando fazemos atuação profissional. Nós devemos olhar o todo e saber que, sim, existe ainda essa previsão do abandono de plenário. Quem faz muito uso disso? O Quaresma, Hércio Quaresma, faz muito abandono de plenário, mas o Quaresma é meio fora da casinha, assim, fora da curva. O Quaresma não tá nem aí para nada, mete o louco e vamos aí. Mas, pô, é um baita tribuno também. O Zanoni, como eu falei, também já tem algumas multas aí nas costas. Daledoni já tem algumas multas nas costas. Mas é isso, você fazer o que é necessário para o teu cliente, né? O que não dá é para se acovardar na frente do promotor, na frente das irregularidades, porque acontece muito também, e achar que fazer o quê? Recorre. Antigamente existia essa cultura do, doutor, não está satisfeito? Entra com recurso. Mas, pô, quantos recursos estamos ganhando agora? Quantos recursos estamos levando? Renato, só um minutinho. Renato, vou trocar pro meu PC aqui, hein? Aceita nós. Tranquilo, Edson. Tranquilo, sem problema. Sem estresse. Pior que agora eu tava refletindo, acho que eu sou um pouco Quaresma. Eu tenho certeza disso. Um pouco? Eu acho que eu tenho um pouco de... Eu acho que eu sou um pouco Quaresma, cara. Não sei porquê, cara. Cara, eu só tive Não tem uma audiência minha, cara, que não dá um... Quer falar, Ari? Diga. Ali o doutor falou com relação ao canto da sereia ali dos promotores. Todos os júris que eu assisti até hoje, assim, raras exceções, o promotor não chegou quando foi entrar nos debates, né? Falaram para os jurados que se tivesse prova para absolvição, eles seriam os primeiros a falar para os jurados que o réu não deveria ser condenado diante disso. Então, é essa questão mesmo do canto da sereia. A gente sabe que o ego para uma condenação é muito maior do que quando há uma absolvição, né? Então, eles buscam a condenação, independente do que aparenta ou que se mostra dentro do júri, né? Então, assim, dos que eu assisti, olha, não teve um, assim, raríssimas às vezes que não iniciaram a fala dizendo que se tivesse provas para absolvição, eles seriam o primeiro a pedir. E a gente sabe que isso não acontece, né? Raríssimas exceções, se acontecerem raríssimas, a não ser que realmente a absolvição seja muito escancarada ali na cara dos jurados, né? Talvez, se quiser, o pessoal, se for alguma coisa, talvez para ajudar a ver como que o promotor pensa, o doutor Elcio também deve conhecer, tem o decálogo do promotor do júri, feito pelo Edilson Mogeno Bonfim. Basicamente, todo e qualquer promotor de júri que tem no Brasil aprendeu com o Edilson Mogeno Bonfim, então vão seguir aquela linha. E salvo engano, o 9º mandamento lá do decálogo, é que não deve conceder o perdão fácil. Até lá, é basicamente tipo assim, a síntese disso que você falou, que todo promotor fala no começo. Vai passando por essa linha, mas é praticamente um roteiro, um script que já vem escrito de qualquer promotor. Eu não sei se vocês conhecem Dani Salles. Dani Salles é um promotor muito conhecido, atuante do Tribunal do Júri, e ele esteve aqui em Curitiba ano passado, e, por coincidência, foi um dia que eu estava tendo júri, né? Eu fiz um júri na presença do Jader Marques, também é outro gigante tribuno, gigante que eu digo, comparado a Quaresma, da Ledônia e tudo mais, né? E eu falo para vocês, é uma pressão do caramba você estar no plenário com essas pessoas te assistindo. E depois do júri, nós saímos para tomar umas aqui num barzinho em Curitiba, e o Dani Salles estava falando exatamente isso. Ele falou, é função, eles aprendem isso. Existe uma escola de júri do Ministério Público, onde eles aprendem isso. O Ministério Público é setorizado. Essa questão dos jurados olharem e falar, nossa, mas está listadinho, está sozinho, a bancada de defesa tem 5 advogados. Pô, mentira. Eles estão amparados ali, equipados com tudo. Já teve caso de promotor com ponto no ouvido, enquanto falava com gente lá atrás, passando coisa. Então, assim, acho que foi o Paulo mesmo que mandou aqui no... Existe, sim,
um núcleo de pesquisas do Ministério Público, eles levantam. E detalhe, eles levantam a vida do advogado também. Por isso equipararam-se com aquele provimento 188 da OAB. Para a gente fazer o quê? Pesquisar eles. Vamos levantar quem são eles. Pô, eu fui fazer um júri ali no Mato Grosso, em Várzea Grande, o Dr. César Danilo. César Danilo é um promotor que, pela infelicidade dele, a gente viu que ele tinha batido boca porque vazou uma mensagem do Telegram, onde ele falava que o judiciário era inferior ao Ministério Público. Isso eu coloquei no plenário, a gente passou no slide, porque era uma tentativa, nosso cliente pediu clemência e ele não aceitou, ele falou que não, ia ser condenado, a gente utilizou isso, que quando ele errou, ele fez o pedido de retratação pública e queria que todos aceitassem, né? Mas o Dr. César Danilo, porra, é um tribuno absurdo. Eu tenho... Welson, eu tô aqui em Várzea Grande agora, meu escritório é aqui, cara. Quando você estiver aqui, tem que tomar um café comigo aqui. De café ao uísque, a gente toma bastante coisa diferente. Café eu não gosto, mas uísque eu vou bem. Então, eu tava para abrir um escritório em Cuiabá, né? Aí acabou não dando certo, tive um desentendimento com a pessoa que eu ia abrir, mas eu cheguei a fazer 6 júris aí, em Várzea Grande. Não precisa abrir escritório não, pô, usa o meu de apoio aqui. Não, eu queria, né? O pessoal do agro tem dinheiro, eu queria ter a minha estrutura aí. Mas então, voltando. Esse promotor aqui, o cara é foda. No júri que eu fiz com ele, no primeiro júri, não sabia quem era a pessoa. Jurado chegou com o livro para ele assinar. Pedindo autógrafo no livro. Falei, porra, tesão, tô bem. Faço nem ideia, só um minutinho de novo. Foi ele que Não, caiu foi atender o ou foi a internet telefone. aqui? Não. Correr. Diga, Gato. Só uma história engraçada. Ele falou que ele fez isso, o defensor daqui, ele é macaco velho. Todos os júris aqui de Naviraí praticamente com o defensor. Ele começou a ler todas as decisões dos acordos do TJ que reformavam as decisões, não aboliam as apelações da promotora no plenário. A promotora disse que nunca se sentiu tão humilhada na vida dela. E aí, Mi, tudo bem? Então, mas só retomando. Tudo bom. Então, assim, Pode seguir, Elson. cara, esse promotor, eu falo para vocês, eu perdi a linha com ele, né? O Levi que é aí, se for perguntar no fórum, as pessoas devem lembrar, eu deixei inclusive um flip chart de presente pro fórum, fiz a família comprar, depois que a gente conseguiu o resultado que queria, deixei por lá, e eu cheguei a, sei lá, menos de 10 centímetros do rosto do promotor, porque eu realmente me perdi, porque ele puxou o livro Bandidolatria pro advogado, no meio do plenário, aí, porra, você pensa assim, primeiro o cara começou me dando tapa de luva na cara, né? Quando eu cheguei, ele viu o cara de fora e ele entrou em contato com o promotor aqui, com o Alexandre Ramalho, promotor do júri aqui de Curitiba. Quando eu cheguei lá, ele veio, pô, numa recepção boa ali. Pô, doutor de Curitiba, não sei o que, falou merda pra caralho. E o que eu fiz? Caí no papo dele, né? E, pô, achei que beleza, estamos em casa. Doutor Alexandre Ramalho é um gentleman no júri, vamos manter a mesma linha. Lê do engano. No meio do plenário, o cara me surrou com as palavras que eu tinha, as coisas que eu tinha dito a ele. Vacilei, baixei a guarda, confiei no Ministério Público. Aí eu tinha um Ministério Público que eu percebi que era muito bom, ainda não sabia quem era ele. Depois desse júri eu fui pesquisar ele a fundo, e daí ganhei os outros júris dele também. Mas, cara, é difícil você lutar contra um promotor, contra o Ministério Público. Nesse caso específico, foi numa cidade vizinha aí, Poconé. O cara tentou matar o prefeito de Poconé. Ele puxou por 5 vezes o gatilho, e as 5 vezes a arma falhou. Aí ele correu. Acredito eu que foi uma desistência voluntária, né? Foi a tese que acolheram. Mas o promotor não, o promotor queria, porque a arma funcionou. Fizeram a perícia na arma e a arma funcionou. Só que como uma cidade pequena, Poconé, desaforaram para a cidade do Levi, ali, para Várzea Grande. Então, ali eu senti na pele o que é atuar em júri de cidade pequena. Aí eu fiz agora esse em Nova Esperança, pô, de novo, cidade pequena. Fiz um em Porto Real, no Rio de Janeiro, só que daí eu tava como acusação. Aí, pô, é fácil fazer acusação. Acusação é teta. É uma coisa que eu não quero mais fazer, porque na hora que você começa a falar, você começa a pensar, pô, como eu tô falando merda. E, tipo, você não pode parar de falar, né? Porque você quer a condenação do maluco. Então, assim, para quem quiser, a acusação, pô, é um caminho livre, fácil de fazer, tem muita família procurando, tem demanda, tem tudo, tem nicho. Mas
como advogado, eu não consigo mais fazer a acusação, né? A não ser que seja alguém próximo, alguma coisa assim. E, pô... Mas isso aí é só acusação assistente de acusação em feminicídio, né? Você tem que falar assim, ó. Aí. Só falar mais nada. Só isso, Silêncio. Exatamente. E te falo... Exatamente, Gal. Aqui nós estamos, Curitiba, com 100% de condenação em feminicídio. Tá passando nada. Só maluco tá pegando para fazer, porque é tiro no pé mesmo. Mas, e a pior coisa que tem, você, enquanto é promotor, porque ele tem ali a sociedade do lado dele, ele tem os aparatos legais, os instrumentos, tudo do lado dele. O que ele não tem, ele manda o estagiário buscar no cartório, na vara, fornecem para ele. Nós estamos brigando aqui para ter acesso a um inquérito. Os caras cometeram homicídio? Cometeram, só que tem diligência pendente e ninguém quer habilitar a gente no processo. Porque, em tese, nenhum mandado de prisão era para saber o que teria em aberto. Só que alguém vacilou e está lá naquele Banco Nacional de Mandados. Não sei se vocês já usaram, mas tem, né, do CNJ. Só que, via de regra, os processos sigilosos não era para estar lá. Mas o do cara tá e não quer habilitar a gente. Então tá bom, então a gente não vai apresentar o cliente também, né? Não tem como apresentar o cliente sem saber os fatos, sem saber qual é a acusação, o teor da acusação. E, nesse momento, também já aproveito e digo para vocês, aprenda a fazer aquela reclamação constitucional. Pô, isso aí dá uma ajuda do caramba para o advogado. O pessoal responde rápido, em menos de uma semana você já tem um retorno, e se fizer ela bem fundamentada, eles já mandam intimar direto o juiz para que se explique. Então, porra, é coisa linda. Violou ali a súmula 14, cara, reclamação constitucional, STF, tchau. É uma peça simples de fazer, 2 laudas, e é muito bom. Você tem um retorno rápido ali. Agora, voltando ao outro ponto que o Renato tinha dito. Renato, qual era o outro ponto? Calma, espera, volta nessa reclamação. Me interessei. Nunca usei. E assim, só pelo que você falou, eu já fiquei interessado. Qual que é a situação dessa reclamação constitucional? Já usou? Alguém aqui já usou? Eu estou vendo ela aqui agora. Levi já usou? Se usei quiser compartilhar na... Eu fiz para descumprimento de decisão da própria corte. Aí nas informações o tribunal corrigiu as coisas, mas não fiz pela súmula 14, não. Aqui, eu posso compartilhar a tela aqui, Renato? Pode, compartilha. Pode compartilhar. Lá no escritório a gente tem uma reclamação dessas trabalhistas, numa execução de 2.000, que a juíza estava para ver que estava comprada. Pronto, até afastada ela foi. Vocês estão conseguindo ver minha tela, hein? Beleza. Tô sim. Apareceu a peça, hein? Apareceu. Cara, ó, uma peça bem simples. Qualificação, né? Me apresento. O que eu quero, reclamação constitucional com pedido liminar. Em face de quem? Da autoridade coatora, né? No caso, o juiz da segunda vara de Planaltina, Distrito Federal. Padrão HC? Aí eu coloquei, ao indeferir acesso ao inquérito, porque eles nem informaram o número do inquérito. Eu faço isso por habeas corpus. Puta que pariu, então, cara. Só que o HC não estava resolvendo. Você vai demorar até chegar lá, né, Renato? Aí a gente mete ali, ó, Vai preliminares. demorar até chegar lá. O HC é bem mais demorado, cara. O que é importante na reclamação é fundamentar ela. O que eu fiz? Entrei em contato com a vara por meio de... Daí dá o nome de todo mundo. Por meio do WhatsApp, colacionei aqui as fotos do WhatsApp, enviei por e-mail a solicitação do que eu queria, e eles negaram também. Aí eu questionei eles falaram que não teria como, falando que o Ítalo já possuiria 13 advogados, perguntou se eu também iria fazer a defesa, só que na verdade não, eu estava entrando para substituir esses advogados porque eles não sabiam o que fazer. E daí eu demonstrei o cerceamento da defesa. Aí eu falo da súmula 14, né, porque no meu caso específico estava ferindo a súmula 14, e eu faço o pedido da liminar. E junto à procuração, né, em anexo, com o subestabelecimento do lado dos advogados, tirando eles. Cara, é uma peça simples, não tem nada assim, latim, porra, nada. Cara, é objetividade. O que aconteceu? Nosso cliente foi preso lá em Brasília, numa mega operação, prenderam 20 e poucos empresários por roubo de carga, porra toda, teve um homicídio no meio do caminho também, mas não é do meu cliente.
Mas caiu aquele bolo. E prenderam os caras. Pô, os caras estavam presos há 1 semana e meia já. E o que o pessoal tinha feito, os advogados lá? Recurso não, desculpa. Caralho, esqueci o nome. HC, pedido de liberdade sem saber o motivo que estava preso, então lógico que foi negado. Fizeram HC. Não tem como fazer. Não tem fundamento. HC teve supressão de instância. Eles entraram com mandado de segurança, foram na OAB. Aí a OAB falou para eles, não, mandado de segurança coletivo. Porra, mandado de segurança coletivo é sacanagem, né? Tipo, o que eles queriam? Aí, tipo, todo mundo ficou desesperado. Fala pra você, Renato, sem sacanagem. A família me ligou no domingo, segunda-feira eu estava em Brasília. Na quarta-feira o Ítalo estava em casa. Responderam minha reclamação constitucional em 2 dias. Com a resposta do STF em mãos, eu fui no... Deixa eu ver se eu acho aqui. Com a reclamação constitucional em mãos, eu fui lá no fórum e falei, ó, se eu tiver acesso ao que eu preciso, nós vamos ter a perda do objeto. Mas, se não, tem que responder em 24 horas o porquê que estão cerceando a defesa. O juiz ouviu numa boa, aceitou, deu o aval dele, valeu, falou. Meu cliente saiu, óbvio os que outros aceitaram. ficaram. Porra, na hora que ele viu o tamanho da naba que entrar no rabo dele, você acha que ele quer ficar naquilo, na frente daquilo? Não quer. Não, óbvio que não vai. É a famosa eu tive condenação casos... antes do argumento, né, Elson? Exatamente. Então, assim, só que, cara, e é uma peça que eu falo, é uma peça simples. Depois me manda essa peça no WhatsApp. Eu vou disponibilizar para o pessoal no grupo depois. Já tá no teu WhatsApp, só vou pedir para você tirar o nome, eu mandei ela. Se você puder só apagar o nome do Ítalo, porque o processo ainda não acabou. Ouviu? Não, perfeito, eu tiro sim. Vai. Ouvi. Então, beleza, já tá aí com você. E daí, com o número dela ali, você já consegue achar a decisão lá também na STF. Eu não tenho ela aqui no notebook. Mas qualquer coisa eu baixo depois da decisão e te mando. Chegou aí alguma coisa? Não precisa. Eu mando para... Chegou. Eu mando para a Daiane e a Daiane puxa. Fique tranquilo. Sem estresse. Cara, e assim, ó, eu falo pra você. Saída excelente. Saída excelente. Porque assim, às vezes o que acontece? Você não adianta ficar batendo cabeça com o Tribunal de Justiça, com o juiz de primeiro grau. Porra, na boa. Você só precisa mostrar que você tentou todos os meios necessários. Você não precisa nem da negativa ainda. Julgou a liminar, foda-se. Não precisa julgar o mérito da parada. Já sobe depois que julgar a liminar. Porque eu vejo muito advogado perdendo tempo com isso. E ali esperando. Porra, esperar o quê? O maluco tá preso, teu cliente tá preso. O advogado vive do quê? A gente vive de resultado. Se você não puder atender teu cliente na hora que ele precisa, cara, na boa, ele não precisa de você daí. Que infelizmente isso é outro vício que muitos advogados aqui, pelo menos em Curitiba, têm. Que é atender os clientes no horário que eles podem, não no horário que os clientes precisam. Não é assim, né? Isso. Quem é do grupo já sabe que isso não funciona. Postei isso hoje no meu Instagram, cara. Hoje. Cara, é a minha maior briga aqui no escritório, pô. Porque, assim, aqui no escritório eu ia cobrar o escanteio e cabecear. Porque eu tinha colocado os moleques fazer as coisas, pô, era tudo pela metade, tudo mal feito, sei lá. E ganhando bem, cara. E o pior é que os moleques eram ganhando bem. Aí eu achei um estagiário, pô, o moleque até que vai bem. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a proposta que ele me fez, vocês vão ficar de cara. O estagiário é o Marcos? É, ele mesmo. Ele tá aqui? Não. Mas ele me mandou mensagem essa semana. É que eu achei que ele ia entrar na reunião. Não, ele mandou mensagem essa semana aí. Não, ué. Queria o cargo do Messias. Falou que é melhor do que o Messias. Pô, é sem reserva, não é? A parada não é sem reserva? Então vou mostrar aí que se for. Ó, a proposta dele. Para a gente ter uma parceria, uma sociedade no escritório. Cliente criminal, que eu levar. Não, que ele trouxesse para o escritório, 60% dele, 40 mil. Cliente do Cível era 70 dele, 30 mil, porque eu não mexo. Clientes que eu levasse, 50-50. Aí, clientes que eu levasse, era 70-30. Faríamos todos os júris juntos, independente do local, mas ele ainda poderia fazer com outra pessoa.
e eu ainda ia custear o escritório até o final de 2023. Aí, em janeiro de 2024, a gente sentaria e reavaliaria as porcentagens. Mas, Eu vi que Elson, você não respondeu, cara. Elson, se você quiser fazer essa proposta que ele mandou para você, quiser fazer comigo, para mim tá ótimo também, tá? Eu Sabe? aceito. Mano, É isso Eu aí, também eu tô falei. aberto a essa possibilidade, tá? Isso aí, cara. Eu Parece também que propôs Shark Tank. mano, na moral, Ai, meu Deus. Cara, não Viu? tá Aí eu liguei pra Mas ele. burro ele não é, né? burro, De não é? fato, Sardinha, Pelo de menos fato. isso. Porra, Ô, aí eu irmão, liguei pra ele, né? passa o B primeiro, depois a gente conversa aí. Na hora que der Eu tempo. falei pra ele, cara, de onde você tirou essa boa ideia aí? Você tirou de algum lugar? Tipo, porra, brilhante. Foi algum coach? Não, cara. O não ele já tem. Que custa Caralho. tentar? O não tá aí. Não, mano. Mas tem coisa que você se sente mal só pelo esculacho, que é a situação, velho. Tem coisa que você não faz. Tem coisa que você não faz. Não, imagina só que tesão. Ai, Paga um ano de escritório, porque assim, o escritório é lá na cidade dele, não é aqui em Curitiba. É na cidade dele. Aí eu pago um ano de escritório, de tudo, pro cara trabalhando, ele ganhando tudo que der para ganhar, fazendo todos os juros que tiver. Aí ano que vem ele olha e fala assim, brigadão, mas para mim não tá valendo a pena. Mas não Porra, vai dar um beijo na boca também, porque uma proposta dessa aí tem que dar um beijo na boca também, ué. porra, Eu tô no mínimo pensando, tá no cara, ponto. ele não colocou um bônus ali embaixo? Não colocou nada disso? Não, os caras começam a escutar o Renato, bicho, dessas merda aí. O Renato, porra, cara. Renato é sementinha Autoconfiança, do mal. tio. Autoconfiança. Não, porque assim, ó, Cara, agora eu vou autoconfiança. defender o Todo mundo moleque. aqui no grupo tem autoconfiança. O Marcão é um cara bom, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Ele foi ousado na proposta dele. Mas o moleque é bom, o moleque é ponta firme, é inteligente pra cacete. Isso eu não tenho como falar mal dele, não. Ele teve só um derrame ali. Mas de resto, porra, o moleque é foda mesmo. Agora tô tentando ajustar com ele, né? Uma parada que seja plausível. Mas eu quero mostrar pra vocês É só você ver. como é foda ter A Larissa aqui, pessoal pra trabalhar com a gente. Elson, Mas a Larissa aqui, ela tá cobrando mais do que da Ledone nos processos dela, filho. Ela tá cobrando mais do que da Ledone nos processos. É autoconfiança, tio. O Piá lá, o Piá tem? Autoconfiança, o Piá tem. Cobrar. Todas as coisas que a Larissa... A Maria eu passo hoje... pra Larissa os clientes pra ela conversar, velho. Porque eu não dou conta. 35% no mínimo a mais ela fecha do que eu. A Maria Fernanda hoje entrou na penitenciária feminina lá de Londrina, na carceragem lá, e começou a dar ordem nos agentes. Como, cara, primeira vez que ela foi na carceragem, dando ordem a gente. Você vê como que é o negócio. O pessoal aqui tá todo mundo achando que é quaresma, tio. O exemplo arrasta, né, Renato? Você tá fazendo cagada. O exemplo, né? Eu mandei ali no começo que eu devia parar de andar com o Renato. É a primeira coisa que o Elton falou para tomar cuidado. Eu mandei. Não, mas assim, o moleque é bom. Agora, por que eu trouxe isso? Falando sério agora. Porque, cara, a maior dificuldade que eu tenho aqui em Curitiba hoje é ter uma equipe boa. É, tipo, ter pessoas com quem eu possa confiar. Já teve caso de colega meu que ia fazer júri comigo, sair falando para todo mundo que o júri era dele e que ele não sabia quem que ele ia levar. Aí, por óbvio, né, eu dei corda, tirei foto com o cara e tudo, chegou no dia do júri, falei que ele não ia comigo. Mas, cara, a gente já teve muita experiência ruim, assim, traumática até, eu diria. Ano passado, eu tinha 3 advogados no meu escritório, e assim, na boa, eu queria ficar uma semana viajando e não conseguia. Poucos aqui sabem, mas ano passado, em outubro, dia 4 de outubro, eu infartei. Por estresse. Bati boca na delegacia de manhã, final do dia eu tava onde? Deitadão na UTI lá, 4 dias de UTI e tal. Graças a Deus, só estresse. Então, já voltei. Uma semana depois, peguei o BO do cara que matou a mulher, o OB já caiu em cima de mim, todo mundo já me atacou. Até nessa situação do teu infarto aí, eu não entendi por que você não quis assinar aquele subestabelecimento que eu mandei para você lá na UTI. Autorização de abertura de conta, né? Não sei por que você não assinou. Não, mandei um subs pra ele, não entendi. Procuraçãozinha padrão do escritório. Autorização para transferir carro. Cara, eu falo pra vocês, é foda. Isso aí, cara, eu resolvi, assim, aqui no escritório, até em 2019, eu tinha 17 pessoas contratadas. 17 contratados, cara. 14 eram advogados.
e 3 estagiários. E não, tinha mais gente, tinha 19 pessoas na equipe, com secretária, com uma cacetada aí. Só que eu cometi o erro, cara, de contratar amigo, cara. Contratar gente que trabalhou comigo, que estagiou comigo na defensoria, gente que... Cara, cometi uma cagada, velho. Não podia ter feito isso, não. Gente que não dá pra mandar tomar no cu, né? Assim, tipo, assim, exatamente, cara. E aí, qual que é o lance que eu aprendi? Primeiro, não contrata amigo. Amigo, esquece. Amigo, você fecha parceria e tal. E também aprendi a contratar uma empresa de RH para fazer as etapas de contratação, cara. Porque você se afasta da etapa de contratação, entendeu? Você é o último cara que a galera tem que convencer a poder estagiar no seu escritório ou trabalhar com você, entendeu? Você é a última etapa da contratação, entendeu? Hoje, para a gente contratar aqui no escritório, a galera passa por 5 etapas. Pra você ter ideia. Passa por uma prova técnica objetiva, uma prova subjetiva, aí passa pela entrevista com o diretor do escritório, aí passa comigo, aí depois a gente faz análise de perfil, se encaixa com o escritório também, depois da entrevista comigo, porque às vezes você se encanta com o cara, o cara ferro, saca? Então aí depois passa por uma análise de perfil, cara. Então a gente tem essas etapas hoje, mas eu quase infartei também, em 2019 eu quase infartei, cara, por causa disso. Não podia mandar os amigos tomar no cu, aí virou tudo inimigo também. Não adiantou nada, né? Passou mal à toa. Mandei depois. Tem... Morrendo, vai vocês tomar no cu, eu vou ficar... Mas assim, mas eu já tentei isso. Teve um estagiário, o moleque também é bom, tá? Hoje é advogado, joga no meu time da OAB e tudo. Só que assim, o moleque passou 1 ano comigo no escritório. E quando ele se formou, eu não queria contratar ele porque ele tinha umas ambições diferentes da minha. A minha ambição um dia é ser advogado nacional, né? Eu amo viajar para advogar. E o moleque queria ser advogado de bairro. A ambição dele já era diferente da minha nesse sentido. Ele queria sair do escritório às 6 horas e chegar às 9 da manhã, enquanto eu fico até o horário que for necessário. Mas beleza, o moleque era bom, assim, valia a pena, o moleque era inteligente, esforçado. Só que, porra, cara, o foda é que a galera começa a se empolgar demais, bicho. É só de ficar assistindo aí o Cândia falando aí, de ouvir uns podcasts dos caras que ficam motivando advogado. Não, o Cândia é sacanagem, né? Tô brincando. Os caras acham que são maior do que são, cara. Os caras acham que são indispensáveis. Porra, eu fiz uma proposta pro moleque, falei, seguinte, foi tipo essa aí que eu recebi quase. Cheguei nele e falei, fica aí no escritório, faz o que eu não quero fazer, porque eu gosto de trabalhar com júri. Faz o resto que aparece aqui do criminal. Pô, eu advogo pra torcida do Coxa, chega coisa pra caralho todo dia. Os moleques estão fazendo merda todo dia, cara. Tem como ganhar dinheiro. Falei pra ele, faz isso, faz o básico. Aí, beleza. Ele volta pra mim 2 dias depois e fala assim, conversei com a minha mãe. Já tava errado aí, conversei com a minha mãe. Pô, moleque com 24 anos na cara. E ela falou que é o seguinte, se você está disposto a pagar isso é porque eu consigo produzir mais. Então eu quero ver se você não consegue colocar um dinheirinho a mais na conta. Aí eu surtei, né? Falei, cara, na moral, vai tomar no cu. Você não é indispensável. Valeu, falou. Aí agora em janeiro ele mandou mensagem. Queria saber se tinha como voltar para o escritório e tal, mas lógico, não tem, né? Não tem confiança. E já tentei contratar fixo, pagando ali, fixo. Já tentei contratar com porcentagem, já tentei contratar estagiário para depois efetivar, pegar em último ano de graduação para efetivar depois. Só que sempre chega no final, o que acontece? Os caras começam a olhar para frente, mas não no objetivo deles, eles olham quem está na frente deles. Tipo, eles focam muito. Uma vez eu ouvi o cara falou para mim, o Leonardo, que era advogado na história, mas se você não vem todo dia, por que eu tenho que ir todo dia? Eu falei para ele, 2 motivos. Um, porque o nome na porta é o meu, e o outro é que não é porque eu não vim para o escritório que eu não estou trabalhando, porque eu atuo muito fora aqui de Curitiba. Então não tem como vir para o escritório. E a galera não consegue entender essa rotina que a gente tem de advogado. E ela é maçante, ela é diferente de qualquer outra. Quem quer trabalhar com júri, nós ficamos muito na rua. Por quê? Nós temos que cair em delegacia, diligência, perícia. Trabalhar com perícia é uma chatice. Cara, cai escuta telefônica. Irmão, você vai ficar ali 2, 3 dias escutando aquela merda e não vai ter nada, aí você vai ficar escutando aquela merda inteira. Porque se tiver, o Ministério Público já achou. Mas eles não vão chegar, tá aqui, no minuto 2.5 fala o teu cliente. Porra nenhuma. Você vai estar aquele caralho inteiro sem saber se é teu cliente que tá falando ou não. Tipo, cara, é uma bosta. E lógico, isso eu faço aonde? Faço em casa, faço onde eu tiver
tipo, disponibilidade de ter o meu computador e faço. Só que a galera não entende. Operação Alcântara ontem. Exatamente esse trecho que você falou aí. Operação Alcântara ontem. A gente fez audiência lá em Paranaguá, 28 réus, cara, horas e horas e horas de escuta, né? Daí, assim, você começa a ver, são 100 e poucos arquivos de áudio juntados na denúncia. Cada arquivo de áudio com mais de 1 hora, e daí tem um arquivo de áudio e eles estão todos sem nome, os arquivos. Então, assim, a gente não sabe de qual é de qual. A gente tem que ver lá, áudio, wave, tracinho 01. Daí você olha lá na denúncia onde é que tá ele. Daí você começa a escutar. Daí, cara, no meio do arquivo 70 e poucos, 1 minuto de áudio no arquivo 70 e poucos, estava a fala do meu cliente. O Ministério Público não achou. Eu achei. O Ministério Público não viu. Passou batido. Mas é que o Ministério Público de Paranaguá não é diligente, né? Ali eles estão Não, trocando porque os é de promotores. comarca, né? Cara, isso É é de coisa comarca, é estagiário, diferente. Eu, quando era estagiário, eu tinha que fazer relatório de tudo, por mais que a PF, no MP, por mais que a PF mandasse um relatório meio que pronto, sabe, já veio com tudo, a maioria dos promotores quer trabalhar só em cima daquele relatório. E aí a promotora pedia para eu mesmo escutar e ver o que dava para fazer. Só que nessa aí dos caras, tem muito cara que é preguiça de trabalhar só com o relatório da PF, isso que o advogado tem, porque acho que a única vantagem que a gente tem sobre eles é tempo, a gente tem menos processo na maioria das vezes. Mas a gente tem um tempo a mais, a gente consegue pesquisar essa agulha no palheiro aí. Foi assim que eu, no relatório da Receita, achei que os caras tinham ocultado, por acaso, R$1 milhão ali no relatório da Receita, e as notas que eu pedi para o contador dava mais dinheiro, e não tinha lavagem por conta disso. Mas, sim, é minucioso o trabalho, essa é a parte nossa, infelizmente. Elson, para não desvirtuar tanto do assunto júri, trazer Vamos o lá pro assunto maluco, de volta pro pro... policial. Vamos, cara, o maluco do policial. Cara, esse saiu tudo quanto é opinião desse grupo. Cara, assim, ó, o que eu acho, assistindo aquele vídeo, houve uma legítima defesa e aquele último disparo foi um excesso. Porque, então, no caso, né, houve um excesso de legítima defesa. E eu acredito que tenha sido doloso. Porque o cara ficou posturado e calmo depois do que fez. Não aparentou ser um policial despreparado. Foi alguém falar, vai tomar no cu mesmo e foda-se, tá ligado? O cara cagou pra tudo. Porque aquele último disparo que ele dá, não presta atenção nisso. que o último disparo que ele dá e a postura que ele toma, ele faz ali a empunhadura da arma e sai para trás, né, com a arma meio que velada ali, tipo, se protegendo para ninguém chegar por trás dele de surpresa, e ele não sai do local. Os policiais, quando fazem merda, tipo, sem pensar, cara, ele olha aquilo e fala, fudeu. Eles tentam socorrer, eles tentam arrastar, tentam jogar na viatura. Não, ele vai para trás ali com a arma, tipo, contenção da parada. Fiz o que tinha que ser feito, tá ligado? Meio que um senso de justiceiro. Na minha análise, né, no ponto de vista que eu tive daquele caso. Só que a gente tem que analisar também algumas questões. Por exemplo, as pessoas falam, porque ele não precisava ter atirado. Pô, ele tava com uma tonfa na mão, né? Não sei se é um cassete ou uma tonfa na mão, tentando diminuir ali a situação, e de repente, eu até vi um cara falando no Instagram, porra, era perturbação, não sei o quê, meu irmão. Polícia é autoridade máxima. Chegou ali, foram para cima dele. O cara que tá falando isso era você, Renato, no teu stories. O cara que chegou ali... O cara sou eu. O cara chegou ali enfiando porrada. Ele, aí tem um cara de azul do lado esquerdo dele, que também tá dando porrada no policial, e eles tomam um cacetete. Então, assim, eles foram para cima. Nós temos, hoje em dia, tem uma... Como é que posso usar um termo que não fique muito zoado? Assim, as pessoas estão cagando, né? Vai ficar zoado mesmo. Para a autoridade. Porque tudo tá filmando. Pô, cara, não é assim que funciona, bicho. Na moral, não é assim que funciona. Independente, à esquerda ou à direita, cara, como diria o Jonga, tá todo mundo tomando no centro. Tá todo mundo se fudendo por causa disso, porque o pessoal tá banalizando a polícia. Eu, né, tenho diversos colegas que treinam comigo que são policiais, a gente discorda em muita coisa, mas quando é relacionado à torcida organizada, que é eventos igual esse caso aí, onde as pessoas tomam medidas que, porra, que são questionáveis, no mínimo, né? Meu, ninguém ali separa. Todo mundo vai pra cima de policial. Bicho, o cara tá armado. E aí, se ele não se defende?
Tem um ditado muito antigo. Quando eu comprei minha arma, meu pai falou, filho, você sabe disso, né? Se você puxar, tem que atirar. O que adianta você ter uma arma se você não vai ter coragem... Caralho, que merda, camisa de sardinha. Se você não vai ter coragem de atirar, tá ligado? E é isso mesmo. E o policial fez isso, cara. É o treinamento dele padrão. O cara foi pra cima, tomou o cacetete dele. Bicho, eles estavam em 2. Fez o que tinha que ser feito. Agora vai responder nos limites da lei, né? Mas eu acredito que ele responda pelo excesso. O que fudeu ele foi excesso. 2 disparinhos ali, o cara caiu, tava filé. Tava fácil. Depois, Renato, assista o vídeo. Tem o terceiro. Se não me engano, é o terceiro disparo que ele efetua. Tem 2 disparos antes, mas eu não sei quem efetua. Mas o que acertou o cara ali na hora... E o cara, detalhe, a vítima já tá caída de costas para ele. Sabe? Tem um tempo grande. Não é aquele tempo de, tipo, falhou, engatilhou. Não, não. Tem um tempo de disparo. Os 2 primeiros são rápidos, um espaço de tempo e mais um. Então, acho que foi ali que foi o grande ponto, né? Agora, lógico, tem discordado a palavra agora para apresentar o contraponto, né, por assim dizer. Acredito que o Galo vai discordar da palavra. Discordar não, concordo com muito do que o Lucas falou mais uma vez. Eu falei assim, cara, que ele agiu ali no primeiro momento muito abarcado, a discussão estava de fato no último disparo. A discussão toda sempre ali. Eu vi pelo menos 3 disparos da parte dele e um quarto no final, o último disparo, que veio do colega que estava atrás. No começo parece que foram 2 disparos para cima, pelo que eu vi em notícia, foi dado pelo colega, não por ele. Outro advogado parece que ele estava no meio da muvuca ali do pessoal e estava vindo. Só que naquele momento ali, ainda vou ficar naquela situação. Eu acho que aquele rapaz, ele faleceu no segundo disparo, sendo sincero. Parece que o segundo disparo que acerta a cabeça dele, né? Ele dá um tiro no peito, quando ele tá com o bastão erguido, mas o peito não, né? Na região do tórax. Eu acho que é o segundo que... Agora, se ele já faleceu no segundo, acabou ali. Perícia que fala. A perícia vai ficar difícil. De fato, eu acho que... Não, de fato, não tem como precisar, sendo muito, muito, muito sincero. E pô, aquele câmera falhou, né? Minha opinião é que o erro começou... O câmera também foi foda. O câmera também foi foda. Eu acho que uma nota 5,5 para ele tá de bom tamanho. Gente, tem alguma dúvida específica de júri pra gente fazer? Pode fazer. Eu lembrei que eu fiz antes. Ô, Elcio, eu esqueci qual que é a cor do barbante da toga do advogado, cara. Estava na discussão disso antes de entrar. Cara... Você usa vermelho? Não, vermelho é acusação, né? Vermelho é acusação. Para mim, vermelho é acusação, verde defensoria. Obrigado, tô igual a você. Você usa preto? O talim, né, que você tá perguntando ali. Aham. Isso. A defesa é um cordão preto. Só que hoje em dia tá uma zona isso aí. Porra, é uma escola de samba o bagulho. Mind jus do lado, não sei o que do outro. Cada advogado fazendo o brasão do seu escritório. Porra, tá parecendo camisa de futebol o negócio, bicho. Tá foda. Porra, não. Eu fiquei na dúvida quando... Eu acho que eles estão pecando com a liturgia, sabe? Isso. Em respeito à liturgia, eu acho que a beca tinha que ser preta. Lógico, tecido, tamanho, ok. Porque nós não usamos uma toga. A toga, sim, ela é cheia de frufru e detalhe. A toga cabe ao juiz. O advogado usa beca. Né? Só um minutinho, Elson. Quem tá pedindo autorização para entrar aqui é o Marcos. Tô autorizando nesse minuto, tá bom? Pronto. Continuando. Não, ele saiu. Eu demorei para aceitar. Manda privado aí para ele entrar, cara. Não, deixa. Se ele entrar, eu já aceito. Fala que todo mundo quer aderir à proposta dele, cara. Todo mundo fez a mesma proposta. De volta. Mas eu vi uma foto do Valdir Troncoso com um cordão, um talim vermelho. Eu falei, caraca, velho, tá errado. O Troncoso dá uma errada dessa? Cara, mas era isso. O Marcão entrou? Eu não consigo ver quem entra. Não entrou. Entrou. O Marcão entrou. Tá aí. Ô, Marcão, boa noite. Tava falando de você agora há pouco aqui. Os colegas não me permitem mentir. Tava mostrando a tua proposta de trabalho pra gente consolidar em breve. Marcos, tava resolvendo um BO aí, cara. Desculpa ter entrado atrasado. Tava atendendo uma cliente de família agora.
Tranquilo. Marcos, a Tranquilo, única irmão. coisa é o seguinte, ó, que eu passei pro Elson a mesma proposta que você fez para ele. Eu falei, Elson, se você quiser, eu faço essa proposta com você, tá, Elson? Quem não chora, não ganha. Exatamente. O Galo te defendeu. O Galo te Eu falei- defendeu. O Galo disse Eu Falei que não. exatamente. você tinha usado. Quem que Marcos. foi? Foi a Aline que defendeu? Eu acho que foi a Larissa que falou alguma coisa. Foi a Aline, foi a Aline. Aline, foi a Aline. Acho que foi a Aline. Foi a Aline que Só fez que a sua defesa. o Marco, o Renato fez a proposta, só que ele colocou um bônus embaixo também. Aí você negocia com ele. Ele foi oferecendo umas coisinhas a mais pro Elcio também. Esse cara não vale nada. Mas então. Mas manda aí alguma pergunta, alguma coisa aí que. Opa. Apareceu uma aqui. Eu acho que quem deveria ter tomado conta da situação, na verdade, não era a Polícia Militar, mas era a Guarda. Daí eu não sei se o Renato pode falar alguma coisa sobre isso. Aí pegou no calcanhar da Aquiles do Renato. Aí bateu no que eu gosto de falar, Melhor hein? não. Aí Cara, agora eu vai dar discordo. discussão. Tá? Eu discordo. Eu acho que se a guarda fosse como um apoio, eu até concordaria, mas quem tocaria a ocorrência seria a Polícia Militar. Ok, beleza. A guarda como um suporte, tudo tranquilo. Mas a guarda tocar a situação seria mais uma situação ostensiva. Desvio de função da guarda municipal, eu acho que não é situação para a guarda lavrar a ocorrência. No máximo, um suporte da Polícia Militar. Diga, Messias. Vou fazer a pergunta, já que ele falou da Ledone, deve estar mais por dentro também da questão do júri do Jairinho, do Jairinho e da Monique aqui. O Jairinho, eu acho difícil ser absolvido, até pela questão comoção que tomou conta do Rio de Janeiro aqui no caso. Mas você vislumbra algum tipo de absolvição para a Monique, para a mãe dele? A sua opinião como tribuno? Cara, como tribuno, não posso fazer, né, opinião, porque eu não tenho acesso aos autos de forma integral, a gente só tem acesso da mídia. Mas, assim, falando do que a gente costuma ver, vai tomar pau também. Né, na função de mãe ali, ela pecou, e é em cima disso que vão bater muito, e eu não consigo ver. Que entra com essa questão da espetacularização do processo penal, né, da tragédia familiar, que o jurado ele se sente coagido. E aí entra um detalhe técnico. Eu acho que essas sessões de julgamento que eles estão fazendo, desde a instrução dela ali, desse processo, muito guerreado, muito brigado, cara, não é o processo, pelo meu ponto de vista. Temos tribunos excelentes lá, mas no meu ponto de vista, é um erro. Tem processo que você simplesmente fica quieto e, cara, e trabalha no processo, e tem processo que você explora a mídia. Não são todos os processos, no meu ponto de vista, de novo, deixando claro, não deveria ser explorada a mídia. Só que isso é uma deficiência que eu tenho, às vezes até falo com o Renato. Eu tenho diversos casos bons para explorar a mídia, mas eu não sei fazer isso. Eu prefiro o meu resultado interno do que ficar explorando isso. Mas nesse caso específico que você falou, Messias, não vejo como. Porque, pô, fantástico, todo mundo caindo em cima, mudando de advogado, aí vem história triste, não, porque eu fui instruída a isso. Pô, desculpa, mas ela também não é nenhuma pessoa leiga, nenhuma pessoa burra para falar que foi instruída errado. E outra coisa, outro detalhe, não sei se vocês já perceberam, mas tá uma onda, tipo, de vitimização quando tem mulher e marido, né, e convivente no processo, sempre surge. Não estou fazendo juízo de valor, estou falando o que tem acontecido. Crime sexual no meio, violência, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, sempre sobrando para o homem como uma tese de defesa. E isso, se você voltar um pouco no tempo, não utilizavam essas questões de crimes sexuais ou, né, esses crimes do relacionamento. Mas sempre a defesa sempre tentou fazer o que com a mulher? Suzane von Richthofen, cabelo liso escorrido, uma camiseta branca, um personagem, tentando eu esqueci a palavra, porra, está fora. Infantilizar. Isso, obrigado. Infantilizar a imagem daquela mulher, sabe? Fizeram isso também no caso daquela mulher que deixou o bebê, a criança cair lá em Recife, cair do apartamento. Eles tentam trazer uma imagem diferente, tentam trabalhar a imagem da mulher de uma forma diferente, para que tenha uma comoção da sociedade em cima disso. E os advogados fazem isso com homens como? Mete óculos no cara, bota ele um pouco mais arrumadinho, que é um pouco mais difícil de trabalhar.
Mas na parte das mulheres tem visto acontecer muito isso. E assim, estão tomando pau, cara. Defesa tá vindo com esses argumentos vazios, assim, tá tomando pau. Então, eu acredito que ali tem uma condenação, talvez menor, pode até ser, mas eu não acredito. Mas, de novo, deixando claro, falando com base no que é ventilado na mídia, né? Não tem acesso ao processo, porque é sigiloso. Valeu. Giz, pode falar. Gisele, Eu ia falar justamente em cima disso daí que você falou. Você falou até do caso aqui de Recife, e teve essa preparação mesmo da dona do apartamento. Tanto que as outras fotos dela, ela parece assim, a Renata Fã, entendeu? O cabelo todo esvoaçante, não sei o que e tal. Aí quando vai dar entrevista na televisão, cabelo lambido, camisa branca. Eu acho que o branco tem muito a ver com essa questão de pureza. E eu ia te perguntar, você falou dessa questão de aparecer situações de abuso, de não sei o que e tal, durante o processo. E, na verdade, eu queria perguntar sobre essa mediatização. Por exemplo, eu assisti os 2 documentários da Flor de Lis e os 2 da Boate Kiss. Como que isso impacta diretamente para vocês que estão lá dentro da tribuna? Porque, assim, o da Flor de Lis mesmo, eu assisti o que foi pela Globoplay e eu tive uma interpretação. Quando eu assisti o da HBO, eu falei, gente, sério que os caras deixaram filmar isso? Por exemplo, no dia que ela está sendo presa, aparece que ela estava muito nervosa e ela contratou uma clínica de estética para vir fazer o cabelo dela, ajeitar o cabelo dela, e mostra primeiro aquela imagem degradada dela tirando os apliques e tal, depois ela ficando com o cabelo natural, e ela fazendo botox, e depois chorando desesperadamente porque ia ser presa. Eu falei, aonde que a pessoa que está advogando essa criatura achou que isso podia ajudar ela em algum momento no processo? E assim, uma outra coisa que eu vi questionarem é que houveram vários relatos contra o pastor Anderson, dizendo que ele abusava das meninas. Se abusava ou não, ok, mas eu acho que o que está no mérito ali é a questão, quem matou ele, né? E outra, todas as oitivas foram feitas e ninguém suscitou nenhum fato relativo a isso. Aí, de repente, isso, depois que mediatizou, aí isso aparece. E essa teria sido a motivação do crime. Mas antes, quando foi todo mundo ouvido, essa motivação não existia. Como é que vocês lidam com isso, com essa bagunça toda com mídia no meio da história? cara, assim, a primeira coisa. O estupro, beleza, eu achei pesado essa tua fala, mas tudo bem. Mas com relação a essa questão da mídia, né, da forma como a mídia aborda o tema, é difícil para a gente, por isso que eu falo, né, vamos lá, vamos trazer para casos práticos nossos. Nós absolvemos ano passado uma mulher que botou fogo na cama com o marido em cima. O caso é pesado. Mas nós não estávamos no inquérito, mas tinha advogado no inquérito. O advogado autorizou que dentro da delegacia colocassem a mãe da vítima e a acusada frente a frente dentro da delegacia. Detalhe, na delegacia, via de regra, eles não utilizam. Na de Campina Grande do Sul é certeza absoluta. Eles não têm uniforme para preso. Mas no dia da entrevista, ela estava com uma camiseta escrito acusada no peito, laranja, escrito em preto. Para ficar claro para quem assistisse aquilo na TV, saber quem era quem dos lados. Pô, quando eu entrei no processo, cara, já estava na reta depois, já tinha passado o 422, mas o processo estava um caos, porque a mídia estava muito em cima ainda, porque não recorreram da sentença de pronúncia, então o processo correu muito rápido. Em 1 ano e meio ela já foi a júri. E, foi um absurdo, porque você trabalhar com essa questão, você trabalhar com a desinformação, né? Muitas vezes nós temos que fazer serviço porque as fake news, né, estão usadas nas campanhas políticas, elas são utilizadas como forma, principalmente quando você tem acidente de acusação, nos casos de repercussão. Por exemplo, você citou aqui a Boate Kiss. Porra, aquilo é um absurdo o que fizeram. Primeiro porque o processo ainda não acabou, né? Vai ter o julgamento de novo. Só que, querendo ou não, assim como você assistiu, eu não assisti. Mas diria que, sei lá, uns 80% das pessoas da cidade ali de Santa Maria assistiram isso. Você tem as famílias sofrendo por causa daquilo, você tem alguém ganhando dinheiro em cima da tragédia das pessoas, e você tem ali uma confusão na cabeça das pessoas sobre o que aconteceu ou não aconteceu, você traz uma insegurança jurídica quando a mídia faz isso. A mídia provoca a insegurança jurídica. Eu postei no meu Instagram esses dias, nós tivemos um cliente, ele foi matar o cara que matou o irmão dele e errou, acertou uma criança de 12 anos. No dia seguinte, o delegado já tinha motivação. Ele não sabia quem tinha efetuado o disparo, mas já tinha motivação. Vingança. Porra, quando aquilo estourou e as pessoas lá da comunidade onde ele mora ficaram sabendo,
foi pedida a cabeça dele, literalmente foi pedida a cabeça dele para os caras da facção da região dele lá. Quando ele me liga, ele fala assim, doutor, eu só tenho 2 pedidos. Não deixem matar minha família e eu não quero ser morto. Eu falei, tá, tesão, tá fácil de resolver teu BO. Tá suave. Não quer mais nada. Tanto é que ele não pediu, ele não cobrou que fosse absolvição nem nada. Ele foi para plenário, consciente da merda que fez, ficou preso, o processo inteiro, se encheu o saco. Assim, nesse sentido foi tranquilo, sabe? Mas, porra, é foda a situação que ele foi colocado por conta da mídia. A mídia, essa questão da liberdade de expressão, de opinião e tudo mais, é uma coisa muito perigosa, as pessoas estão errando, eles estão passando do ponto e estão colocando na mira famílias inteiras por conta da espetacularização do processo penal. E, infelizmente, nós temos que lutar contra isso. Se o Renato ouviu os depoimentos no processo agora de Nova Esperança, eu arrumei briga dentro do plenário. Tinha um repórter tirando foto dentro do plenário. Pô, tirando foto do cliente ali, sabe? Tipo, caiu na internet hoje, o cara nunca mais tem a vida, o sossego. E esse é outro ponto que eu reclamo muito de levar os processos para mídia. Beleza, se você foi lá e absolveu a pessoa, daqui a 5 anos alguém vai jogar o nome dele no YouTube, no Google, e vai achar a foto do cara lá preso. Cara, a galera não tá nem aí se foi absolvido ou não. Passou no judiciário, fica aquela marca. O processo penal ali, ele machuca as pessoas de uma forma que o Estado não consegue devolver. Já tive júri que o juiz falou isso lá em Paranaguá. O doutor Leonardo falou. A mãe do meu cliente, olha, fique tranquila, teu filho agora volta pro lar. Ela olhou, e os 3 anos que ele ficou preso? Aí ele explicou para ela, falou, não, ele estava preso preventivamente, não era uma condenação. Pô, como você fala para uma mãe que você deixou o filho dela preso por 3 anos, por quê? Conta da mídia de novo. Questão de garantia da ordem pública, porque saiu no jornalzinho de bairro. Os caras estão usando isso para fundamentar a prisão. E isso atrapalha muito a nossa defesa. Pode falar, desculpa. Não, só uma pergunta já relativa com isso daí. Justamente porque faz esse estrago. Às vezes, por exemplo, o pessoal do lado das vítimas, me senti representado por X ou por Y, e depois reclama que o processo está demorando horrores. Claro, porque tem um monte de contaminação no meio da história que acaba atrapalhando toda a movimentação e que seja feito. E no caso da Kiss, eu tenho uma curiosidade, assim, sério. Uma curiosidade quanto ao que eles chamam de produtor musical, mas ele era o Holter da banda, o moleque lá que comprou o negócio e botou na mão do músico que levantou a mão e causou o incêndio. Eu nunca entendi por que a defesa dele não solicitou julgamento separado. Ele é o mais pobre, vamos lá, vou falar português claro, é o mais pobre dali, ele é o mais lascado, ele é o único que ficou no local do acidente ainda, porque ele estava preocupado com o outro cara que acabou morrendo, que era o cara da sanfona, ele morreu dentro da boate. E ele foi o único que, assim, prontamente se apresentou, falou, etc. Tal. Eu vejo muito na tua primeira fala lá, que as pessoas só pensam, tem absolvição e condenação. Pô, pra um cara desse, a melhor coisa que ele faria talvez seria algum tipo de acordo, cumpre uma pena mínima, tem uma redenção diante da população de tipo, pagou o que devia, porque durante todo esse período de processo, quando ele não estava preso, ele está dentro da cidade, ele não pode sair do domicílio, ele está num ambiente hostil, porque ele está estigmatizado completamente por causa da mídia, quer dizer, está solto, mas continua preso de todo jeito. Então, eu não consigo entender essa estratégia de defesa. Agora, uma coisa que eu preciso comentar, que eu vi num dos documentários que eu não acreditei, eu achei que era ficção total, mas foi no do que eram as coisas melhores. Mas os caras usaram mensagem psicografada para dizer que as pessoas que morreram estavam dizendo que estava tudo bem, ninguém precisava ser culpado por aquilo. Sério, eu sou estudante, doutor, eu não acreditei no que eu vi. Eu vi isso aí ao vivo. Caramba! Eu vi no YouTube isso daí. Se eu não me engano, foi no cara advogada, né, que aquilo falou, né? ali, gente. Aquele Morbo que apresentou. Então, assim, vamos lá, vamos por partes, senão eu acabo esquecendo tudo que você falou. A questão do Luciano. Cara, se você for olhar o todo, eles querem condenar qualquer pessoa. O Luciano, ele é defendido pelo Dr. Jean Severo. Dr. Jean Severo, muito combativo. Eu falo, ele é um dos maiores advogados do Rio Grande do Sul, né, ao lado de Jader Marques. Eles ocupam a cadeira ali dos referências, dito não por nós advogados, mas sim por promotores da região. Dr. Amorim, que é o promotor mais conhecido do Rio Grande do Sul, ele mesmo deixa claro isso, que os dois maiores ali é Jader Marques e Jean Severo. Estavam os dois nas bancadas de defesa. Primeiro,
ninguém conseguiu acreditar que o Luciano chegaria ao plenário. Cara, não faz sentido um cara que ganhou R$50 na noite responder por 242 homicídios. Por quê? Vamos lá. Quando ele pega o dinheiro e vai comprar, alguém deu uma ordem de compra. Não parte dele. Você não preenche ali o iter criminis. Cogitação, preparação, execução, resultado. Você não tem nada disso. Ele recebeu uma ordem, ele pega o dinheiro aqui, ele vai na loja. A loja está errada. Porque a loja não poderia fornecer aquele tipo de material da forma que forneceu. Por quê? Aquele material tinha que ser vendido na caixa fechada, porque a instrução de uso vem na lateral da caixa. Então aí nós temos outro erro. Ele devolve o equipamento e entrega o pessoal da casa. Mas a casa está funcionando como? Com alvará, com licença, com liberação. Liberação de quem? Ministério Público, Bombeiros. Entende? Aí você cai para onde? Para o elo fraco da corrente. Quem que é o elo fraco? O pobre. O estigmatizado. Ali você vê que o judiciário é máquina de moer pobre, né? Muitos falam isso. No caso do Luciano é isso que acontece. Porque eles colocaram o Luciano no meio do fogo cruzado, literalmente, né? Não foi trocadilho, mas coloca ele numa situação muito delicada e ele tem que responder esse processo e ele é condenado. Cara, nunca a vida dele volta ao normal. Ele voltou a trabalhar e tudo, mas não consegue dormir. Isso é relato que o Jean mesmo, relato de amigo. Jean falou, o cara não consegue dormir, o cara não tem sossego. E com relação à carta psicografada, aí é questionável. Mas aí eu não tenho nem como falar, né? Mas acho que, se não me engano, foi a doutora Tatiane Borba, né, que apresentou o livro, a carta. Aí esse aí realmente eu só assisti, assim, meio incrédulo, no ao vivo, mas esse eu peço aí pro Galo comentar o que ele achou, porque ele também falou que ele assistiu ao vivo. Cara, eu sou do estado onde teve a primeira utilização da carta psicografada em júri. Tem lá no TJMS uma história disso daí, foi aqui no estado, se não me engano, foi pelos trades aqui. Cara, eu acho absurdo, eu acho uma coisa de uma... Eu não sei o que dizer, eu não acho que é um preconceito de crença, alguma coisa, mas é algo, epistemicamente falando, tipo assim, de valor probatório tão pouco fundado que você não pode, não sei. Porque a gente entra naquela questão, o Brasil é um estado democrático laico. Sim. Aí você vai utilizar uma crença de para tentar fundamentar algo, realmente é complicado, né? Eu tento sempre escapar disso, tipo, poxa, eu vejo que eu fui fazer o primeiro júri, tomei um cacete de 4-2, mas eu penso que tentar puxar um pouco mais, tirar um pouco do religioso e partir mais pro racional, óbvio que vai ter, você sente ali no momento se algo vai ser mais, você botar um religioso no meio ali pode puxar algo, beleza, você percebeu isso. Chega a 5 jurados com um crucifixo do tamanho do mundo no peito, você fala, poxa, você entendeu? Acho que vou falar de Umbanda, vai dar certo. Tipo assim, você sente um pouco ali no meio, só que assim, eu acho que eu tentaria sempre escapar, tentar ser mais, sabe, racional mesmo. Eu só acho assim, uma coisa é você usar as bases religiosas, vamos dizer, que são elementos da religião, e você citar aquilo ali no meio do que você está falando, para você criar uma empatia com o júri, é uma coisa. Agora, você pegar e trazer carta psicografada, para mim, teve tanto efeito quando aparecer a Flor de Lis fazendo botox das unhas e o cabelo antes de ser presa e depois chorando desesperadamente. Teve o mesmo efeito. Acho que a sensação que ficou foi de forçação de barra, entendeu? Mais ou menos isso, tipo, assim, até um desrespeito às pessoas que acreditam, que têm aquela fé. Eu assim, olhei para aquilo ali e falei, nossa, se usasse isso ou outra coisa do tipo, eu acho que seria... Ficou num tom de desrespeito, de forçação mesmo, como você está falando. E assim, mas o que nós temos que levar em consideração? No Rio Grande do Sul, a crença umbanda ou outras... eu peço desculpas porque eu realmente não sei qual exatamente é a crença de quem escreveu o livro, ali, de quem apresentou o livro, mas a crença nesse tipo religioso ele é muito forte. E nós temos sempre que levar em consideração alguns fatores, né? Por exemplo, eu vou fazer júri em cidade menor, eu evito levar muito aparato eletrônico. Eu vou pro bom e velho flip chart,
que é o cavalete com aquelas folhas, e escrevo com a canetinha, porque assim como o Galo falou, eu gosto de uma coisa mais técnica. Então eu pego tudo que eu tenho do processo, 80-20, separo, e vou trabalhar só com aquilo. E a caneta, você força as pessoas a te acompanharem. Só que, por exemplo, Curitiba, o flipchart não é tão útil. As pessoas daqui gostam da tecnologia. Eles querem slide, vídeo, bicho se mexendo, a porra toda. Eles querem o circo inteiro. Só que se você vai para uma cidade menor, eles não querem, porque eles começam a se sentir desconfortáveis. E às vezes, talvez, quando eles fizeram a análise dos jurados, porque isso é uma coisa que nós fazemos também, e novamente, o provimento 188 da OAB permite agora a utilização de técnicos, né, dos investigadores, para levantar quem são os jurados. Então nós chegamos, eu realmente só usei pago mesmo 2 vezes só. Só tive cliente que aceitou pagar por 2 vezes. O resto, os caras me xingaram. Falaram, não vamos pagar essa merda não, porque é caro. Mas eles apresentam um relatório da lista dos 50, dos 25 a 50 jurados, você já vai para o plenário sabendo quem você quer ou não quer. E daí, quando é feito o sorteio dentre aqueles, você já sabe mais ou menos quais você pode utilizar e qual é a linha de raciocínio deles. Então, pode ser que tenham feito isso. Essa parte eu desconheço do processo da WhatKiss. Aí explicaria, né? Igual mencionaram. Pô, chega o cara lá, 5 pessoas com um crucifixo grande no peito. Eu fiz um júri ali em São Paulo, com o Dr. Walter Matias, e, cara, do nada, não estava na nossa defesa o pedido de clemência. Pô, do nada o cara se joga no chão, ergue os braços para cima e começa a rezar. Falei, desgraçado, perdemos. Cara, sem sacanagem. Os jurados ergueram as mãos e começaram a rezar com ele. O que eu fiz? Rezei junto, pai. Vamos aí. Ergui minha mão, baixei a cabeça e é nóis. Por quê? Ele tinha criado uma conexão, uma âncora ali, o rapó com os jurados, porque ele conhecia a região, eu não conhecia. Então eu levei a parte técnica. Ele levou aquilo que o promotor não consegue muitas vezes colocar. Se colocar ao lado, porque nós estamos no último degrau ao lado do nosso cliente. E por que ele é julgado pela sociedade? Vocês já pararam para pensar nisso? Exatamente, Canelute. Vocês já chegaram a pensar nisso? Se, tão somente, o réu está no último degrau e mencionam que ele é julgado pelos seus pares, os jurados também, teoricamente, já foram subjugados ao último degrau junto com o réu. E eu gosto de trazer isso para eles, porque o promotor fala no começo que eles estão julgando os seus pares, não sei o que, na abertura deles. E eu inverto isso com o promotor. Por quê? Eu almoço junto com os jurados. Eu como marmitex com os jurados. Nós não podemos falar do processo, mas nós podemos dar risada. O advogado, o tribuno, pode chegar um pouco antes, arrumar a bancada bonitinha e fazer o quê? Bom dia, boa tarde, como estão? Pô, tem uma coisa que eu faço sempre. Desculpa a pergunta para os senhores e senhoras. Tem alguém que hoje não pode ficar aqui no plenário? Ou que não tem interesse em ficar? Porque às vezes a gente vai e não conhece. Por exemplo, eu sabia que os jurados do último júri que eu fiz aqui com o Renato, de Nova Esperança, seriam servidores públicos. Mas eu não conseguia achar eles em rede social, em rede aberta. E o cliente não ia ter condição para pagar o perfilamento. Então a gente muda o jeito que a gente atua. Aí nós nos aproximamos dos jurados de uma forma humana mesmo. Ali da forma tradicional zaça. Sorriso na cara, receptividade e conversa. Cara, advogado é vendedor. Nós somos vendedores, nós precisamos vender. E eles têm que comprar o que nós falamos. Mas aí eu vejo alguns advogados chegando, fazendo um vídeo, estamos aqui na plenária. Pô, aí você olha no vídeo do cara, os jurados são tudo lá atrás. Cara, ali ele já ganha a antipatia. O jurado já fecha a cara. Advogado, muitas vezes, já está relacionado ao cliente. É uma extensão da cagada. O cliente fez a cagada, o advogado está junto ali, para limpar a barra. Quando você consegue ter a atenção dos jurados, você inverte essa questão. E eles começam a te olhar como o quê? Uma pessoa que vale a pena ser escutada. O que eu gosto muito de fazer também, cumprimento o promotor, cumprimento o juiz, tento me posicionar ao lado deles e começo a falar, cara, fazer qualquer coisa, assim, lógico, sem perder a linha, mas que a gente dê risada, porque aquilo quebra o gelo com os jurados. Opa, não temos inimizade aqui. Antes da fala, para falar com algum parente da vítima, olha, peço desculpas, né, pelas perguntas que eu vou ter que fazer, mas infelizmente, para a defesa, nós temos que, sabe, carrega para esse lado, porque daí você tira aquela questão de, pô, o advogado tá lá apertando a irmã da vítima, a mulher da vítima. Não, você pediu desculpa para se aproximar. E eu gosto de me aproximar. Por exemplo, às vezes esquecem de levar água.
eu paro no meio das minhas perguntas e falo assim, desculpa, Levi, o senhor precisa de um copinho de água? Quer um tempinho para você poder respirar? É no teu tempo. Cara, aquilo você ganha tanto a pessoa que está te respondendo, como os jurados também. Você precisa de 4 votos. Você não precisa dos 7. O Paulo falou, tomou 4-2. Cara, só precisa de 4. 4 votinhos ali, ó, filé teu. Então, assim, eu penso muito nesse sentido. E terminando, né, voltando à pergunta da Gisele, eu acredito que pode ter sido feito isso, Gisele. Uma forma de tentar criar conexão com o jurado por conta do tipo de religião predominante na região. Sobre essa questão do voto, dos 4 votos, né, o Márcio Tomás Bastos, que era um tribuno, né, era o tribuno, né, ele chegava e falava assim, olha, eu não preciso que todos vocês votem a meu favor, eu preciso só de um voto. Só de um voto. Só que ninguém podia falar do voto de ninguém, então todo mundo via pro lado dele e falava, pô, ele só precisa de um voto, então vai ser o meu. Né? Aí ele pegava ali nas técnicas e ele conseguia ganhar os júris. Né? É muito interessante. Exato. Isso é perfeito. Ó, por exemplo, não sei se o Marcão tá aqui ainda ou não, ou se saiu. Deixa eu ver aqui. Tô aqui. Beleza. Chegamos lá, descobrimos que os jurados eram o quê? Professores. O que eu fiz? Marcão tava ali voando, o moleque, porra, conhecia tudo, o processo, empolgadaço. Falei, Marcão, então abre o júri aí. E ele tá aqui, ele não vai me deixar mentir. Na noite, antes do júri, eu falei, vai falar porra nenhuma, você tá maluco? A abertura de júri é do advogado, caralho. Vai fazer nada, não. Vai ficar quietinho na mesa lá e tal. Beleza? Marcão não desanimou e ia ficar na mesa. Mas, pô, o moleque tava pronto. Você tem na bancada ali 4 professoras. 4. Nós precisamos de 4 votos. Você vai guardar o moleque? Porra nenhuma. Conversei com o juiz, a gente conversou com o juiz antes, conversamos com o promotor, Marcão abriu o júri, e quando ele abriu, ele sai, se retira, passa a falar para a defesa, o que eu fiz? Elogiei o Marcão, comentei com os jurados que era o começo dele, que ele era um bom profissional, que estava começando agora. Cara, o professor gosta disso. É difícil achar um professor que seja pau no cu suficiente que queira que todo mundo se foda. Os caras querem ver pessoas se esforçando. E eu tinha essa pessoa do meu lado. Pô, o Marcão fala bem. É um garoto bonito, apresentável. Porra, ele tem todos os predicados. Tinha que falar mesmo. E sem sacanagem, o moleque já trabalhou em mais júri que muito advogado que eu vejo falando que é tribuno, ganhando dinheiro no Instagram. Sem sacanagem. O cara é esforçado mesmo. Já fez júri com outros colegas meus, assim, ajudando. O bigodinho é pesado, mas o moleque vai bem, cara. E assim, e júri é isso, é você conseguir sentir. Júri é uma coisa muito viva. Você não consegue levar uma coisa fechada, um roteiro. Nós temos um esboço do que nós queremos. Mas é na hora, no calor do momento ali, que a gente cresce. E é nisso que o advogado precisa ter o quê? Repertório. Porque nós precisamos mudar conforme vai acontecendo os fatos. Nós precisamos saber o que está acontecendo, imaginar o que queremos. Antes de eu ir para o júri, eu falei com o Renato. Perguntei para o Renato se podia fechar acordo. O Renato falou, pode fechar acordo. Eu levei um acordo pronto com o MP. Até esses tempos atrás, eu não fechava acordo. Né? Não era uma coisa que eu gostava. Mas eu comecei a ver que tem que deixar o meu ego de lado, porque eu sempre fui por tudo ou nada. Eu gostava de ganhar, gosto de ganhar. Só que, às vezes, tem que pensar no melhor para o cliente. Sabe? Às vezes não vale a pena você entrar numa briga que você não tem a certeza nunca, porque o resultado é dos jurados. E se você não ganha, quem sobra? O cara que te contratou, teu constituinte. Então eu chego mesmo pro motor, pergunto, doutor, não dá para gente tirar essa qualificadora aqui? Veja bem esse argumento que foi apresentado. Como eu faço um... Quer ver? Eu vou espelhar aqui um 479, se eu só achar ele aqui, para conseguir explicar um pouco melhor, porque acho que eu não estou conseguindo fazer entender. É um processo horrível, esse que eu vou mostrar para vocês, porque eu entrei já na reta final, sem tempo de pedir diligência nenhuma, era de outro advogado, e a família viu, a irmã do cara me viu no plenário e gostou. E quando ela me viu e gostou, ela falou, doutor, faz o júri do meu irmão? Eu falei, pô, faço, vamos aí. Falei, né, da questão do advogado, tudo. Ela falou, não tem problema, já conversei com o advogado, quer procurar outro. E peguei. Só que como eu não tinha esse tempo do convencimento com o promotor, eu fiz um 479. Cara, é um 479 muito simples. Muito simples mesmo. Mas, deixa eu abrir aqui para vocês terem uma noção. Iniciar a apresentação, tela inteira.
Me avise alguém quando apresentar aqui, aparecer o slide. Tá aparecendo o slide aí? Tá sim. Sim. Assim. Beleza. Aqui, ó. Eu coloquei as possíveis motivações para o crime, porque, assim, a tese nossa é negativa de autoria. Foram mortas 2 pessoas na frente da casa do nosso cliente. E caiu nele porque um terceiro falou que era ele que incriminou. Mas esse terceiro que incriminou sequer estava presente nos fatos. Daquele diz que me disse, da famosa fofoca. Aí eu coloquei lá. Nos depoimentos, o pai da vítima fala que ele teria dívida com a agiota. No dia dos fatos, ele tinha roubado um carro Gol, porque ele estava comprando uma zona. E ele roubou o Gol do dono da zona. Assim, na moral. Mexer com a agiota e mexer com prostituição não é um bagulho bom. Não é bom pra ninguém. Na boa mesmo. E o cara fez as 2 merdas. Ele era acusado de um homicídio desse Sartori. Sartori era um traficante grande na região onde ele morava. E, por último, depoimento do possível autor dos fatos que incriminou o terceiro. Aí eu peguei e coloquei lá o pai da vítima, que fala que o filho estava preso, né, no inquérito aos 2 minutos e 30. Estava preso por tráfico, que fala que ele tinha emprestado R$1.000 de agiota, que o agiota foi na oficina e falou, eu empresto, tenho que cobrar, e eu cobro de qualquer forma. Aí eu trago também o depoimento de quem? Antônio Neri, que é o dono da boate, vítima do roubo. Ele fala que aos 4 minutos e 20, ele fala, ele tinha intenção de roubar meu carro, ele roubou meu carro. Fala que a mulher do cara estava junto. E eu vou trazendo as pessoas, uma a uma do que falou, e esse aqui é o maluco que acusou o nosso cliente. Mas o que ele tem contra ele? Já foi preso com droga, tem boletim de violência doméstica. O nome é difícil, né? Então. Violência doméstica. Ele responde por homicídio qualificado, uma chacina, onde vitimaram 2 crianças menores de 5 anos e mais 4 pessoas. E ele foi preso em Marilândia por porte de arma. E detalhe, o nosso cliente não tem uma condenação, não tem nada. Nunca foi preso. E daí eu venho trazendo assim o 479. Testemunhas. Foram ouvidas total de 21 testemunhas. Aqui, se não me engano, foi o Galo que falou de uma defesa mais técnica, né? Então eu apresento para eles. Foram ouvidas 21 pessoas. Dessas 21, apenas uma testemunha diz saber como os fatos ocorreram. E a única testemunha que sabe é o Gabriel Messias, que está foragido por conta de uma chacina. Aí eu coloco, Gabriel Messias encontra-se foragido por cometer uma chacina, homicídio. Gabriel liga para a mãe com o telefone da vítima. Que são as coisas que coloca o Gabriel no meio do rolo. E daí eu começo a explicar quem que era a vítima. Eu faço um roteirinho. Mas eu faço um roteiro simples. Porque esse júri vai ser agora em março. A gente conseguiu, né? Teve 479, porque ia ter o júri, mas eu vi que faltava uma diligência e a gente conseguiu uma nova data. Mas por que eu tenho que fazer esse roteiro? Porque também estourou na mídia. O caso saiu em todos os jornais. Então, como saiu em todos os jornais, a polícia fez aquele Fish Expedition, não sei se já chegaram a ler sobre isso, que é horrível no processo penal. Jogaram uma rede. Até ganhei uma absolvição, assim. Mandei no grupo, inclusive. Quem leu viu a absolvição num tráfico de drogas de um Fish Expedition. Cara, é ridículo se você parar para analisar. Os caras ouviram 21 testemunhas e, na moral, a única testemunha que fala que foi nosso cliente foi encontrado com o celular da vítima, tá foragido por homicídio e já tinha outras condenações. Isso no estado do Paraná, porque tem as de Santa Catarina que a gente não teve acesso. Então, assim, é trabalhoso, é minucioso nosso serviço, mas quando você consegue trazer essa lista de elementos e você mostra isso para o promotor, você deixa o promotor tomar conhecimento disso, ele sabe que vai perder. Aí entra o quê? Aquela teoria do jogo de damas. O cara não quer perder tudo. Aí o que ele faz? Ele te entrega a qualificadora. Não, doutor, então pega a qualificadora para você, essa merda não me serve de nada, mas eu vou ter condenação. Porque lá no final, para ele, conta a condenação. Para mim, conta o meu cliente em casa. Mas, lógico, tem casos e casos. Eu chego no meu cliente e falo, nós temos 2, 3 estratégias diferentes, pelo menos. E narro para eles quais são as linhas de defesa e o que pode dar cada uma delas. Porque, assim, como advogado, eu represento os interesses do meu cliente. De novo, eu tenho que deixar o meu ego de lado. Nesse caso do Mikael, como seus slides agora, eu tenho para mim que absolvo ele fácil, com os elementos do processo. Mas eu não posso correr o risco de uma condenação. O que eu vou fazer antes do júri? Chegar no promotor e falar, doutor, tira essas 2 qualificadoras aí e vamos para o homicídio simples. E deixa na mão do jurado.
Porque o jurado ainda pode absolver mesmo se o jurado não for convencido de que ele praticou o crime, o jurado também pode. E se o promotor concordar comigo, a única coisa que eu vou mostrar é o slide. Vou passar ali 40 minutos, 1 hora, porque eu coloco no slide, eu faço a minutagem, né? Eu pego eu degravo inteiro, eu reduzo a termo inteiro o depoimento de cada um e seleciono os minutos mais importantes. Porque esses minutos mais importantes que estavam ali no slide, eu vou passar para os jurados tomarem conhecimento. Porque daí eles conseguem ver o que foi produzido na instrução processual. Porque muitas vezes chega no júri e não aparece a testemunha. Aí o advogado não está preparado, se ferra. O que a gente faz? A gente muda isso. A gente muda esse ponto. E é importantíssimo estar preparado. Mais do que uma boa oratória, mais do que qualquer coisa, conhecer o processo de ponta a ponta. Por isso foi o Levi que falou aqui que nós temos menos processos do que os promotores. E realmente temos. Então, por isso, a nossa obrigação é ter um serviço melhor que o dele. Nós estamos recebendo única e especificamente para aquilo. Nós não temos teto salarial, nós temos flexibilidade de horário e nós temos a obrigação de entregar o melhor possível para o cliente. É o mínimo que se espera de um advogado. O cara confiou a vida dele na tua mão. E a partir do momento que a gente pega uma procuração, não importa se você pegou o processo pelo mínimo da tabela ou se você pegou por 2 vezes o valor da tua casa. Cara, você tem que dar o teu máximo sempre, porque nós vivemos de resultado. Uma vez conversando, o Marco Merri, ele tem mais de 1.500 júris, conversando com ele me contou, ele falou, cara, os meus primeiros júris é tudo pro bono. Porque depois que você atinge você cria uma casca, depois que você tem know-how, é aí que o dinheiro vem. Pô, o maluco que tem 1 milhão na mão não vai contratar o advogado que tem 2 júris e perdeu os 2. Igual o Flamengo. O Flamengo chega na final, mas não leva. Que vantagem que é essa? Nenhuma. O cara quer resultado, bicho. Eu achei desnecessário esse exemplo. Eu acho que o meu nariz é grande e o cheirinho do Flamengo... Chegou aí. Cara, entendeu? É simples. É o que eu penso, pelo menos. Eu posso estar errado? Porra, posso estar errado. Não sei trabalhar o marketing jurídico, né? Não, eu peco nisso muito. Mas, graças a Deus, o resultado está tendo, né? Como diria o Marcão dos Venenos lá, o resultado está tendo. Pode questionar meus métodos, mas não meus resultados. E é uma coisa básica, a gente aprende com o tempo. E se for no plenário, nunca vá sozinho. Cara, sempre tem que ter alguém do teu lado. É muito importante ter alguém com você. Porra, pesado. Desnecessário isso, Renato. Mas basicamente era isso. Eu tenho mais medo do Aleph Manga do que do Palmeiras. Aleph Manga tá embaixo, depois que andou correndo a briga aí. Não, é só de jogar contra o Flamengo que rapidinho levanta. Boa sardinha, Gente, ó. Mais alguma dúvida, mais algum apontamento aí, rapaziada? Acho que a gente já usou muito do horário do Elson. Coitado, viajou aí o dia inteiro. Cara, eu tô de boa que ainda tem uns BO para resolver aqui. Quanto mais eu postergar meus BO, melhor para mim. Uma preguiça de fazer. Mas assim, só vi um comentário aqui. Pessoal, tem júri agora toda semana, mês de março e abril, tá? É um júri por semana. Se alguém for aqui de Curitiba ou perto, fica à vontade aí. Messias, já convidei também. O TJPR transmite? Transmite. Não tá mais transmitindo. Porque não é Curitiba capital. Entendi. Livezinha, pô, livezinha. Não. Vou encerrar a gravação a partir de agora. Daí pode ficar o papo furado a partir de agora, pode continuar. A gente pode falar mal dos